o processo educativo ele vai além da sala de aula. Nós priorizamos muito, muito essas múltiplas inteligências. Então, por exemplo, antigamente a gente formava em direito, então aquele aluno ele só sabia direito, ele só sabia advogar. Aquele aluno formava em medicina, ele só era médico. Hoje não. Hoje essas múltiplas inteligências fazem com que o indivíduo, que o aluno, que o jovem, ele tenha habilidades diversas que ele possa atuar em vários campos. Até porque no futuro nós sabemos que muitas profissões vão existir que nós não conhecemos ainda. Olá, meu nome é Fernando Miranda. Eu sou professor de Geografia e Atualidades e também atuo como coordenador da área de Ciências Humanas no Colégio Sagrado Coração de Jesus, aqui em Belo Horizonte. O Colégio Sagrado Coração de Jesus faz parte da rede Missionária Servas do Espírito Santo, né, juntamente com outras escolas, o Colégio Estela Matutina de Juiz de Fora, o Colégio Imaculado Coração de Maria do Rio de Janeiro e o Colégio Espírito Santo de São Paulo. Hoje, juntamente aqui com a minha colega Nívia, de Juiz de Fora, a gente vai discutir um pouquinho sobre o tema educação e contemporaneidade. Tudo bem, Nívia? Tudo bem, Fernando. Bom falar com você e ter essa oportunidade de refletir um pouquinho sobre um tema tão importante e tão atual. Né? Sou coordenadora lá do Colégio Estela Matutina, coordenadora dos dois segmentos, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, e a gente trouxe aqui um tema que a gente reflete muito, que a gente vivencia muito no nosso contexto. Para a gente começar a refletir um pouquinho, né, Fernando, sobre um tema tão importante, a gente faz um questionamento. O que é ser contemporâneo? O que é ser contemporâneo? O que foi ser contemporâneo no passado? Há uma diferença muito grande. Ser contemporâneo hoje na atualidade. E a gente tem que pensar que, no passado, ser contemporâneo era bem diferente do contexto atual, porque as transformações, as mudanças, elas aconteciam de século para século. A gente pode até citar a Guerra dos 100 Anos. Claro que ela não durou 100 anos ininterruptos, né? Mas foi sucessivas batalhas até se conseguir chegar a um ponto comum. As guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, era um tempo muito grande. Então, o contemporâneo, no passado, ele tinha um tempo muito maior. Hoje, na nossa atualidade, a gente sabe que as coisas são muito transitórias, passageiras, as coisas mudam de uma forma muito grande e com muita velocidade. E entrando um pouquinho dentro dessa educação em contemporaneidade, né, Fernando, a gente vai fazer um paralelo muito pequeno da educação tradicional e da educação atual. E a gente pode citar Saviani, ele consegue, com uma frase muito tranquila dentro dos livros dele, traduzir o que foi o ensino tradicional. E ele fala que esse ensino tradicional ele é marcado por verdades impostas. Então, eu acho que essa frase é uma frase de impacto, né? Que a gente sabe realmente que foi isso, foi marcado por essas verdades. O que era imposto é o que era verdadeiro, era o que era real. Atualmente, quando a gente pensa dentro de uma educação contemporânea, né, a partir mais ou menos da década de 90, a gente começa a nos apropriar mais de outras literaturas, outras obras. Já na Europa, não, a partir da década de 80 já se falava de filósofos, de muitos teólogos, mas para a gente, enquanto educador, né, eu acho que o boom maior dessa educação contemporânea, ela vem na década de 90, e de repente a gente se depara aí com Bauman, né, Zygmunt Bauman, polonês, um sociólogo, que trouxe, que é tão atual, toda essa obra dele, toda essa literatura. E quando ele usa do líquido como uma metáfora, ele fala para a gente, ele mostra para a gente, né, que ele ilustra esse estado dessas mudanças, dessa fragilidade, dessa volatilidade das mudanças dentro da sociedade. E essa mudança, ela acontece de uma forma muito rápida, muito veloz. É isso mesmo, né? Essa ideia da gente entender que a gente sai de um contexto de muita rigidez para um contexto de muita liquidez, né? Onde basicamente as verdades eram muito absolutas no passado, né? Hoje as coisas são muito perecíveis, são rápidas, né? São passageiras, aquilo que se interessava ontem talvez já não é o interesse de hoje. Isso também vai acontecer em todo o contexto social e isso também vai refletir muito da escola, né? E quando a gente pensa do contemporâneo, né, aquilo que é contemporâneo, a gente sempre pensa naquilo que é muito novo,
né, naquilo que está exatamente brilhando, pulsando agora. Tem até uma frase do Giorgio Agamben, um italiano, filósofo também, que eu gosto muito, que ele fala que contemporâneo é aquele que mantém o fixo olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, né, mas também o escuro, né? O que a gente também tem que trazer lá de trás, né? O que também foi construído, quais temas já foram discutidos, quais conhecimentos já foram construídos aí, que a gente também não pode esquecer, né? Isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa cultura, e a gente hoje vive um desafio gigante na escola. Ser contemporâneo significa transitar por isso tudo que é novo, né? Significa a gente trazer tudo isso que emerge o tempo todo nessa liquidez, a gente não sabe quanto tempo vai durar, que importância vai ter, mas ao mesmo tempo a gente lembrar que muita coisa foi construída e muita coisa é alicerce aí do nosso conhecimento. Então a escola vive esse dilema hoje da contemporaneidade. O que a gente mantém, né? O que a gente preserva, sendo ao mesmo tempo aí uma lanterna, um farol, enxergando o que está para frente, mas vendo pelo retrovisor aquilo tudo que foi importante lá de trás, né? O que moldou aí tudo isso até a gente chegar onde a gente está. Com certeza. E tem uma frase muito de impacto do Bauman que ele fala que nada é feito para durar. E realmente, a gente sabe que o conhecimento ele não é absoluto. Em nós que somos da rede, né, fazemos parte de uma rede de ensino, a gente tem que entender, né, que essa transitoriedade, essa volatilidade do conhecimento, a gente tem que dar o quê? Voz para o nosso aluno. A gente tem que trabalhar esse aluno como protagonista desse ensino. Então, dar voz e vez a esse aluno, isso é muito significativo, e a gente, enquanto instituição de ensino, prima muito por isso. Dar oportunidade a esse aluno, fazer com que ele consiga, né, dentro de toda essa transformação que é veloz, ter o seu papel no mundo e um papel transformador, um papel consciente, um papel que ele seja ousado, né, com essa capacidade de ser resiliente, de ser crítico, de ser argumentativo, porque quando a gente fala em contemporaneidade, a gente sabe que as coisas estão mudando muito, com uma velocidade muito rápida. Então, o que antes era conhecimento, hoje, amanhã, pode não ser mais. E esse tipo de aluno que a gente trabalha hoje em dia, que está nas nossas mãos, a gente tem que realmente ir dando instrumentos para ele, para que ele consiga realmente se sentir pertencente a uma sociedade mais justa, mais igualitária. Muitas mudanças, né? Para começar, o próprio papel do professor dentro da escola, né? Mais precisamente dentro da sala de aula. A gente escuta muito falar essa questão de que o professor hoje ele tem que ser o chamado mediador. E o que significa ser mediador? Né? Significa que ele não é mais só aquele que ensina, ele também é aquele que aprende, né? Ele também é aquele que vai estimular a aprendizagem do aluno. Todo aluno traz sua bagagem, traz seu conhecimento, que no passado era desconsiderado, né? A gente pensar dentro desse contexto que não importava aquilo que o aluno trazia, né? Importava era o que o professor ia passar para ele chegava em branco. E agora a gente percebe que a gente precisa considerar muito, o aluno tem que ter voz e tem que ter vez. Se a gente não pensar por essa perspectiva, a gente não vai desenvolver um contexto de uma educação contemporânea, que é mais integral, que é colaborativa, que é participativa, né? A gente precisa entender que só vai ser possível essa educação se configurar como contemporânea e o conhecimento ser construído como contemporâneo se a gente tiver uma sensibilidade, uma paciência, né, de ter uma escuta do nosso aluno, porque ele traz muita coisa, né? A aula precisa ser construída junto, o professor traz seus conhecimentos, o aluno traz seus conhecimentos e junto isso tudo vai sendo tecido. A gente tem que pensar que a escola também tem que mudar, né? Ou seja, tem que deixar de ser esses espaços onde simplesmente só se ensina. A escola é um lugar onde se aprende, né? Edgar Morin já falava isso, deixando de ser aquela ideia do saber centralizado, né? A escola não é mais esse único local de aprendizagem que a gente tem hoje no mundo, e o professor não é o único detentor desse conhecimento. É importante a gente pensar que a gente precisa admitir outros espaços educacionais, né? A gente precisa entender que hoje o aluno tem um acesso ao mundo pela tecnologia, pela internet, e as mídias, né, virtuais, por exemplo.
Então, muitas vezes, dificilmente ele vai chegar para se discutir um tema no qual ele nunca ouviu falar. É uma coisa que eu comento muito, Fernando, que eu acho que não é. A gente pode até considerar um defeito, mas acaba virando como uma vantagem para a gente, porque ninguém nasceu sabendo, né? Nós aprendemos desde o momento do nosso nascimento até o final. Então, a aprendizagem, o conhecimento, ele não acaba, ele é inacabado, ele está em processo de construção conscientemente e constantemente. Agora, um dos desafios que eu acho dentro dessa educação contemporânea, que eu acho que é muito grande e muito importante, nós da rede, nós temos esse olhar, estamos alinhados, né, a esse desafio, é que o processo educativo ele vai além da sala de aula. Nós priorizamos muito, muito essas múltiplas inteligências. Então, por exemplo, antigamente a gente formava em direito, então aquele aluno ele só sabia direito, ele só sabia advogar. Aquele aluno formava em medicina, ele só era médico. Hoje não. Hoje essas múltiplas inteligências fazem com que o indivíduo, que o aluno, que o jovem, ele tenha habilidades diversas que ele possa atuar em vários campos. Até porque no futuro nós sabemos que muitas profissões vão existir que nós não conhecemos ainda. Isso não quer dizer que ele tenha realmente conhecimento daquilo que ele formou, mas ele tem que estar aberto, né, ao novo. Ele não tem que ter receio, ele tem que ser ousado. Então, a gente busca o cuidado com o outro. Dentro da rede, a gente percebe isso nitidamente, que a gente busca o cuidado com o outro, com uma comunhão com a nossa espiritualidade, sabe, manter essa comunhão com a sustentabilidade. Eu acho que todo esse desafio dentro da educação contemporânea, ela faz com que as escolas da rede, elas estão, sim, caminhando por uma educação de qualidade vinculado à espiritualidade, o nosso pulsar pelo conhecimento, o nosso pulsar pela verdade. E uma coisa que me chama muita atenção é formar um aluno ousado. Quando a gente usa o termo ousado, a gente poderia até comparar, ele é muito ousado, ele é muito atrevido, mas o ousado no sentido de quê? De ser o quê? Curioso, de ser, sabe, aquele que vai à frente, aquele que tem a coragem de agir com o coração, aquele que é impulsionado. Isso é muito importante. E dentro da nossa filosofia das escolas católicas, da rede, nós temos isso como uma filosofia de ensino. E a gente fica, né, Fernando, muito feliz de poder partilhar dessas informações num contexto mais amplo. Isso mesmo, né? Você tocou uma coisa muito importante, né? A questão hoje é um aluno que tem que ter um conhecimento, ele traz, não é nem que tem que ter, ele traz esse conhecimento em muitos setores, em muitos lugares, né? No qual ele vai, né, se informando, no qual ele vai vivendo. A responsabilidade ambiental é uma característica muito importante desse mundo contemporâneo, né? Ou seja, é uma competência de extrema necessidade no século XXI. A gente pensar que onde o discurso não pode ficar em nenhum momento dissociado da prática, né? A gente busca muito trazer isso. E também pensar muito, né, a escola como um ambiente de democracia, né? Um ambiente vivo, onde todo mundo é importante, onde todo mundo traz características, onde todo mundo traz os seus conhecimentos, onde todo mundo aprende junto e todo mundo colabora um com o outro. Isso é muito importante. E uma coisa assim que eu acho que a gente pode também trazer para essa reflexão é que nós da rede, nós estamos muito alinhados às inovações tecnológicas. E essa inovação, esse alinhamento faz com que a nossa educação ela seja uma educação de qualidade, sem perder nunca a essência com a espiritualidade. Isso nos torna, né, fiéis à nossa missão de educador. Qual é a nossa missão verdadeira de ser educador dentro de uma escola católica? Além de informar, de formar, a gente está alinhado à espiritualidade, alinhado ao sagrado. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a gente vem caminhando dentro de uma educação contemporânea, mas sem perder de vista esses cuidados, esses desafios que estão, assim, à nossa volta o tempo todo. Então, isso, assim, é muito gratificante para a gente, né, Fernando? É isso aí, é uma educação que se faz por completo, uma educação que a gente tem uma visão de forma integral, né, onde o convívio ético ele tem que vir antes de tudo, antes de qualquer conhecimento, né, isso é uma escola que pulsa, uma escola que trabalha com todas essas ideias, com todas essas vivências e com todas, né, essas questões aí que hoje são extremamente necessárias ao cidadão contemporâneo e que o mercado de trabalho, com certeza,
vai valorizar. Com certeza. Academicamente falando, a gente precisa de pessoas competentes, mas, acima de tudo, pessoas que sejam capazes de lidar com o outro, de olhar o outro, de sentir o outro. Então, essa questão da resiliência, essa questão de passar pelo lugar do outro, isso aí, no mundo de hoje, é, com certeza, um dos itens fundamentais, porque conhecimento a gente consegue adquirir de várias formas, mas a capacidade de transformar esse conhecimento numa ação proativa é o mais importante. Tem uma frase, uma coisa que eu levo para a vida da gente, é que a gente tem que tentar, a todo instante, ter esse cuidado de viver numa sociedade não tão consumista, não tão individualista, porque a gente vai se degradando com isso. Então, através da união, através desse olhar para o outro, desse cuidado com o outro, esse cuidado que a gente tem com os nossos alunos, que nós somos formadores de opinião, é que a gente vai conseguir realmente ter uma sociedade um pouco melhor, principalmente no contexto atual que nós estamos vivenciando, Fernando. É isso aí. Lívia, foi muito bom ter essa conversa contigo. Um grande abraço. Um grande abraço, um beijo no coração, tudo de bom, tá, meu querido?